de volta aqui com os analistas, matando a saudade. Vou aproveitar aqui para mandar um abraço. Tem uma coisa interessante, Duarte, é lógico que nós não somos tão populares quanto você, que conquistou uma multidão, tanto é que ganhou 65 mil votos, né, Natanael? Só o mais votado aqui na cidade. Mas a gente tem um fenômeno, como a gente está preparado para conversar com uma pessoa muito completa, como o senhor, como outras pessoas que passaram aqui, candidatos a presidente da República, mas a gente está sempre tentando conversar com o povo, porque quem está ali atrás são gente comum, igual a todos nós, com as mesmas ansiedades, e a gente é muito abordado. Por exemplo, eu tenho uma satisfação enorme ali na seção de verdura do Matheus. É muito engraçado, mas é frequente. Aí outro dia eu fui parado por um amigo lá e disse: mas a minha mãe é fã dos analistas. Então eu só quero aproveitar para mandar aqui um grande abraço para a Dona Tina, ali na antiga Vila da Refesa, aonde eu tomei muita cerveja lá no antigo Carioca e perto dos queridos amigos do Laborarte. Então, Dona Tina, tá lembrado? E essa questão do popular dentro da televisão, dentro da vida pública, nos leva a situações igualmente populares, como os embates entre os colegas deputados. O senhor já começou lá tendo um entrevero com o deputado César Pires, que é uma das raposas velhas lá, versado, hein, Natanael? Passado na casca do alho, como Josué Montello gosta de escrever. Mas saiu das estribeiras. Então, rapaz, um homem tão polido como é o deputado, o que foi que o senhor disse para ele que ele se zangou tanto, deputado? Na verdade, às vezes, a verdade incomoda, mas a verdade ela precisa ser dita sempre. E o meu caráter, ele se coaduna com as práticas corretas, com a política da verdade. Não é justo que eu venha aqui para um programa desse de televisão ou ocupe a tribuna na Assembleia para falar aquilo que eu não faço, para falar aquilo que verdadeiramente eu não acredito. A gente precisa ter verdade, a gente precisa olhar nos olhos, e eu não aceito, eu não convivo na minha vida particular, nem na minha vida profissional, muito menos lá na Assembleia. Eu não convivo com práticas que vão de encontro à lei, eu não convivo com discursos retóricos. E no momento em que o deputado César Pires, que apesar do embate, respeito ele como parlamentar, respeito ele como profissional, pela idade dele, por estar no seu 5º mandato, pela história que ele construiu na sua vida profissional, claro, respeito ele quanto ser humano, mas não concordo. E não concordei com o discurso na primeira sessão, onde ele, ao tempo em que ele atacava o governador Flávio Dino, o governo Flávio Dino, ele diretamente fez insinuações ao deputado Adelmo Soares, fez insinuações ao deputado Márcio Neiser e, em terceiro, fez insinuações a mim, afirmando que no Maranhão não existia defesa do consumidor, que a defesa do consumidor era tão somente na televisão, na rádio, nas redes sociais, e que com ele não havia herói. De acordo com o regimento interno da casa, que estudei, que li, conheço, por isso utilizei, fiz uma parte contestando a afirmação dele, afirmando que, e o que eu afirmo eu tenho como provar, que de fato existe a defesa do consumidor no Maranhão, que aqui no Maranhão os consumidores maranhenses reconhecem, aprovam a defesa do consumidor, hoje sabem que o PROCON existe, podem contar com o PROCON porque o PROCON funciona, e que tão existe que por alguns momentos ele tentou paralisar as operações do PROCON, inclusive entrando em contato comigo quando fiscalizávamos o supermercado de uma parente dele, salvo engano a cunhada dele, que fica no bairro do Bequimão. Aquela verdade de fato doeu, mas foi necessário ser dita para mostrar que eu estava ali e que comigo aquele tipo de discurso não funciona. Ocorreu mesmo essa tentativa de lobby, de segurar as investigações, a operação do PROCON no Sim, inclusive, no Jumbinho, se pegar a imagem da Assembleia, ele assume que ligou e ainda afirma que é normal, que quem não pede não sobrevive, fecha aspas. Ele disse isso. De fato, ele ligou falando para não fazer as fiscalizações, falando que as operações não eram corretas, e eu, de forma muito educada, afirmei a ele que tudo estava sendo amparado na lei e que ele não está, ou estava, ou estará acima da lei. Se a lei existe, ela deve ser cumprida por todos. E é fundamental que
que os órgãos de fiscalização e controle, como o PROCON, tenham poder como teve no governo Flávio Dino. O trabalho de defesa do consumidor não é um mérito pessoal meu, é um mérito meu enquanto gestor, é um mérito de toda a equipe que faz parte do PROCON e é um mérito principalmente do governador Flávio Dino, que me deu total liberdade para realizar essas ações. Em outros governos, o PROCON não funcionava como funciona nesse governo e só funciona porque o governador ele dá total liberdade para a atuação. Veja, no Flamengo, por exemplo, aquela situação que aconteceu no Flamengo, muitas pessoas, inclusive eu, postei Força Flamengo, mas depois que nós tivemos acesso a maiores informações, nós percebemos que o Clube de Regatas Flamengo, time que inclusive eu torço, é culpado daquele acidente. Culpado porque desde 2017 a Prefeitura notificou, condenou aquela área que nem autorização do Corpo de Bombeiros tem e veja o resultado, 10 jovens perderam sua vida, 3 estão feridos, tudo isso pela negligência, pelo jeitinho que a gente tem que acabar. Porque as pessoas precisam compreender que pode ser deputado, pode ser quem for, a lei existe para todos. E enquanto nós não mudarmos essa postura de nos acharmos acima da lei ou inalcançável a essa legislação, as coisas não vão melhorar. E não é só no Maranhão. Maranhão, antes do governo Flávio Dino, era reconhecido como terra sem lei. Mudou graças a essa liberdade de atuação que é fundamental. Veja também o que aconteceu na Boate Kiss. Mais de 200 jovens morreram. Não tinha autorização do Corpo de Bombeiros, não tinha alvará. Da mesma forma. O incêndio, então, que as pessoas precisam compreender que é necessária essa fiscalização. E quem votou em mim, quem desejou que eu chegasse à Assembleia, desejou que eu chegasse e não mudasse. E eu afirmei durante a campanha, o poder e o dinheiro não mudam as pessoas, maximizam qualidades e defeitos. Se você é ruim, com poder e o dinheiro você fica pior. Se você é ganancioso, com poder e com dinheiro você fica ainda mais. Agora, se você é bom, você fica ainda melhor. Esse negócio do Flamengo, Geraldo, né? Eu estava na CBF, saí daqui, peguei um voo 2 horas da manhã. 2 dias depois que tu tinha vindo de lá? Eu peguei o voo 2 horas da manhã de quinta-feira para resolver um problema na CBF lá do moto. E quando eu cheguei, peguei já o Uber direto lá para sair da CBF, cheguei por volta de 8 e pouco, aí não tinha vendo celular, né? Quando eu cheguei, o hospital que estava atendendo as vítimas, os familiares, em frente à CBF. Eu vi cenas assim estarrecedoras de pais, de mães, assim, até o ponto de se rolar no chão e a imprensa tentando segurar aquilo ali. Então, assim, são fatalidades como essa que a gente vê a importância de seguir o rigor da lei. Acho que quando se trata com vidas, né, com o ser humano, precisa ter um cuidado maior redobrado, né? Eu acho que isso aí ainda tem muito pano para manga ainda ali. E assim, né, eu acho que também o Flamengo, né, claro que tem a responsabilidade, mas é aquela coisa do brasileiro de não dar muita importância para as coisas e achar que segura, sabe? E eu vi também na matéria do Fantástico ontem, inclusive, o vídeo gravado de trás, pelo vizinho de trás. Eu vi a entrevista dele. Então, triste. Assim, triste. Imagina se uma pessoa ali vai conviver com aquela coisa ali, aquela cena ali pro resto da vida na sua casa. Né? Então, assim, é um negócio que precisa mesmo, assim, a sociedade precisa se conscientizar que precisa seguir as regras, né? Não dá para ter jeitinho. E uma outra coisa que eu me lembrei aqui, quando o deputado falava, a questão de PROCON... E antes que eu até vou aproveitar, Geraldo, né? Porque, assim, vários jornalistas, né? Quando aconteceu essa tragédia no Flamengo, me mandaram mensagem perguntando se o CT do moto tinha laudo, tinha tudo. Eu expliquei, o CT do moto não acomoda ninguém para dormir. A gente utiliza o campo durante o dia, termina lá as atividades de treinamento, não fica ninguém, só uma pessoa responsável para cuidar e assim não tem essa complexidade toda, uma estrutura mais simples, mais de acordo com a realidade do clube. Também a gente não é responsável de colocar ninguém para dormir lá, porque a gente sabe que quando vai oferecer esse tipo de coisa de alojamento é complicado. Então, assim, só para esclarecer, o time do Mota fica em hotel, né, em chalé já conceituado na cidade, a gente não corre esse tipo de risco, né, até porque para oferecer uma estrutura dessa requer muito investimento, né, e a realidade do futebol maranhense é bem diferente disso. Mas vai melhorar. Sem só voltando ao comentário, houve um colega seu que atuou no PROCON de uma forma muito interessante também, tão interessante que naquele momento, que não era no governo Flávio Dino, foi antes, ele levou uma pressão desgraçada e colocaram ele no armário, tá lembrado?
Depois ele sou Felipe Camarão. Ah, sim. Foi uma fiscalização de um cinema. Exato. Aí depois eu acho que não foi um supermercado, mas alguém pediu para ele aliviar, acho que um pouco a mão. Estou supondo aqui, será que foi isso, Natanael? Você que sabe mais do que eu? Geraldo, assim, eu vejo assim como prática, sabe? Não é privilégio da classe política. Eu sempre a gente vem e fala assim. Mas até tiraram o cara. É um privilégio, é uma coisa que está enraizada na sociedade. Até aponta aqui que não é um ente público, né? Procura o caminho mais fácil. Não quer perder o tempo na fila para fazer o procedimento correto. Aí quer molhar a mão de um, de outro, ligar para quem conhece. Eu me deparei com um cidadão, obviamente não vou citar o nome aqui, porque não cabe, mas eu fui até um evento e o cidadão falou para mim assim: Duarte, preciso da sua ajuda, só você pode resolver. Recebi algumas multas no Detran, passou o prazo para recurso e a pessoa me informou que somente um deputado pode resolver essa situação. Meu amigo, a única forma que tem para cancelar essas multas é você entrando com recurso. Mas você não tem como resolver? Aí eu olhei para a cara dele, aí ele mesmo respondeu: vai de encontro aos seus princípios, né? Exatamente. Então, essa é a postura que as pessoas têm que ter. Magoar com a verdade, mas não iludir ninguém com a mentira. Se a gente não cortar esse jeitinho, esse ciclo da corrupção, porque, senhoras e senhores, a corrupção não é só do colarinho branco. A corrupção não é só em cargos de grande escalão, no setor público. A corrupção está no nosso dia a dia. Se a gente não se ponderar todo santo dia, a gente não vai mudar e construir uma sociedade justa e igual para todos. É aquela velha paradinha na fila dupla pro filho desse. Não, é rapidinho. Eu não aqui é lugar de cadeirante, eu não sabia, eu não vi o sinal, é muito fácil, né? Inclusive, né, cara, eu sou tão preocupado com essas coisas, mas que a gente acaba sendo pessoa pública, né? Eu no supermercado ali da Cajazeiras, aí estavam limpando a fossa, tinha uma entrada fechada. Aí eu só tinha uma vaga para entrar e sair. E ficou escuro, né? Porque o caminhão fechou ali a entrada, dificultou a iluminação ambiente lá. E eu parei o carro. Numa fila atrás. Quando eu vi a fila da frente, tinha lá a marcação para idoso. Aí eu fiquei botando assim, olhando assim para ver embaixo do carro, ver se não tinha. Aí minha esposa, não, vai atrás, não, calma aí. Eu peguei, dei ré no carro, coloquei uma vaga atrás. Eu fiquei na dúvida. Aí depois que eu fui ver, não tinha. Aí o guarda lá o segurança lá do supermercado, não, senhor, ela não estava ali não, mas não tem problema, senão as vezes você pode. Eu falei assim, não, pô, é porque uma foto dessa é muito constrangedora, a gente tem que respeitar. Se está demarcada, é preciso respeitar. Sim. Então, assim, não tem jeitinho, gente, né? Não custa nada cumprir, não. Cara, não foi... Andar um pouco mais ali, não sabe? Não foi uma vez nem duas que eu vou chegando ali no Tropical, aí a vaga tá lá, paro e vou mais na frente um pouquinho. Quando eu saio do carro, que eu venho andando algum jovem, bombado, bonito, tá estacionando na vaga. É impressionante isso que você falou, é exatamente isso. Começa lá na portaria e chega até na Assembleia. Não, eu ia falar nesses tribunais, mas é melhor não. Vamos aproveitar e dar mais uma paradinha. Voltamos em seguida com o último bloco com o deputado Duarte Júnior.